Miriam, nessa sua entrevista aí com o diretor-geral da Polícia Federal, a Miriam também trouxe informações sobre os inquéritos envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Investigações estão na reta final já. Ele usou essa expressão, que elas estão na reta final. Várias investigações. Então, até o final de junho, devem ficar prontas. Essa é a expectativa dele. Ele fala que não interfere nas investigações, mas tem expectativa de concluir o caso das joias e o caso da vacina. Até o final de julho, o tão esperado golpe, a tentativa de golpe de 8 de janeiro. E ele falou que a expectativa dele é que ao final desse inquérito se aponte os responsáveis, ele usou a expressão, por essa barbárie que aconteceu no país no dia 8 de janeiro. Também até agosto, deve ficar pronto o inquérito que investiga o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, porque apareceram pessoas dispostas a colaborar, a dar informações para a Polícia Federal. Também o caso de Anderson Torres. Tudo isso nesses 3 meses, Ana Paula. Então, muito trabalho pela frente para a Polícia Federal e para nós, jornalistas, também. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 7 de junho de 2024. São 10 horas e 30 minutos. Os próximos dias serão de péssimas notícias para Jair Bolsonaro. A Polícia Federal conclui e envia à Procuradoria-Geral da República até hoje ou, no máximo, na semana que vem, os inquéritos que investigam o ex-presidente em 2 casos. O das joias da Arábia Saudita vendidas ilegalmente nos Estados Unidos e o das fraudes nos cartões de vacinação. Quanto à tentativa de golpe de Estado de 8 de janeiro, a denúncia da Polícia Federal vai ser em julho, conforme já divulgado pelo diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos, em entrevista à jornalista da Globo, Miriam Leitão. O programa foi exibido na Globo News com a entrevista de Andrei Passos à jornalista. E esse diretor-geral da Polícia Federal ainda deu algumas informações novas, que são as seguintes. Foi perguntado para ele pela jornalista como estão as investigações da Polícia Federal envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Tem uma investigação sobre joias, outra por falsificação de cartão de vacina e outra por tentar impedir a posse do atual presidente da República no dia 8 de janeiro, quando cerca de 1.300 bolsonaristas vestidos com a camisa da seleção, com o nome dele escrito nas costas, com o nome do Bolsonaro escrito nas costas, invadiram as sedes dos 3 poderes da República, o Poder Judiciário, Poder Legislativo e Poder Executivo, e depredaram, quebraram tudo, vidros, obras de arte, roubaram muita coisa e foram todos presos pela Polícia Federal, já começaram a ser julgados e estão pegando penas que vão de 13 a 17 anos de prisão. Falta, porém, o cabeça de tudo isso, o mandante Jair Bolsonaro, que teve encontrada na sua gaveta, no escritório político dele, na sede do Partido Liberal em Brasília, um decreto que pedia inclusive a prisão de autoridades do Poder Judiciário para impedi-las de condená-lo pelos crimes cometidos, a começar pelo roubo de joias. O Bolsonaro ganhou joias no valor de quase 5 milhões de reais em visitas à Arábia Saudita e, na verdade, as joias não foram dadas a ele, foram dadas à República Federativa do Brasil, porque, como presidente da República, ele representava a nação brasileira. Então é o presente de uma nação para outra, porque se fosse um presente pessoal, devido ao fato de que a Arábia Saudita tem negócios com o Brasil, vende produtos para nós, compra, inclusive a Arábia Saudita comprou uma refinaria de petróleo por um preço que está sendo considerado muito abaixo do preço de mercado. Seja como for,
Esse roubo de joias foi documentado. A Polícia Federal esteve nos Estados Unidos no mês de maio, entre abril e maio, e foi às lojas onde o ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, e o pai dele, o Mauro Lorena Cid, estiveram tentando vender as joias que Bolsonaro roubou. E conseguiram provas, conseguiram fotos das joias e testemunhos de lojistas que inclusive envolvem outras pessoas no caso. E agora você tem essas perguntas aqui que vale a pena a gente revisitar. Foi perguntado para ele como estão as investigações da Polícia Federal envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Tem uma sobre joias, outra sobre vacina e outra sobre o 8 de janeiro. O que pode ser dito? E aí ele disse que o indiciamento vai acontecer, que tem muita prova, e diz que o caso termina nesse mês ainda. E aí você tem uma informação, duas informações muito importantes. Foi perguntado para ele, esses episódios, joias, vacina, golpe, estão conectados? E o chefe da Polícia Federal disse que sim. E acrescentou que também há um outro caso, o caso da BIM paralela, ou seja, o Bolsonaro comprou um equipamento para a BIM, para a Agência Brasileira de Inteligência, para monitorar e para espionar pessoas. É um equipamento israelense de espionagem. E as investigações mostraram, já está tudo mapeado aonde foi usado esse equipamento, e foi usado para monitorar os adversários de Jair Bolsonaro. Então, ele espionava os inimigos políticos dele, inclusive alguns amigos também, né? Bom, o fato é que a promessa pode ser cumprida ainda hoje de indiciamento do Bolsonaro até o fim da tarde, começo da noite aí, ou até talvez até mais tarde um pouco da noite de hoje, pode ser feito o anúncio de que o Bolsonaro está sendo indiciado pela Polícia Federal. A Polícia Federal não deu certeza que o indiciamento seria hoje, mas o prazo para indiciamento vai desta sexta-feira até sexta-feira da semana que vem. Foi o prazo dado por André Passos, o diretor-geral da Polícia Federal. E especialistas dizem que todo esse processo de tentativa de golpe soma 23 anos de prisão e mais 30 de inelegibilidade. Esse processo de tentativa de golpe, com a quebradeira do 8 de janeiro, com a minuta, o documento que o Bolsonaro escreveu, mandando prender Alexandre de Moraes, ministros do Supremo, autoridades em geral, não é, presidente do Senado, ele queria prender também. Esse documento e a tentativa efetiva de golpe no 8 de janeiro, tudo isso dá a ele 23 anos de prisão e 30 anos sem poder se candidatar a nada, nenhum cargo político. Mas não estão nessa conta o caso das joias, do cartão de vacina, da ABIN paralela, ou seja, a espionagem de adversários políticos, e também não está nessa conta uma outra investigação aberta contra ele, que é o caso da pandemia. A CPI da pandemia indiciou o Bolsonaro por vários crimes e o acusou de ser responsável pela morte de milhares de pessoas por tentar impedir e divulgar para que as pessoas, ele como presidente da República, divulgar para a população que não usasse máscara e que não seguisse as recomendações das autoridades sanitárias para manter distanciamento social, e também divulgou mentiras sobre vacina da Covid, dizendo que vacina da Covid dava AIDS e esse tipo de coisa, além de zombar de pessoas que estavam doentes, não é? Também, no caso da pandemia, o Bolsonaro recomendou o uso de medicamentos que não servem para
Covid-19. Aliás, não existia medicamento para a Covid-19, ainda não existe. Existem alguns estudos de medicamentos. O que estava existindo naquele momento era vacina para impedir a pessoa de contrair Covid. Uma vez com Covid não existia remédio, existiam os tratamentos paliativos. E cloroquina, ivermectina, a divulgação desses medicamentos como medicamentos que funcionariam é considerada pela Organização Mundial de Saúde, ligada à Organização das Nações Unidas, a ONU, é considerado charlatanismo. Então, nada disso está nessa pena de 23 anos pela tentativa de golpe. Mas há ainda uma outra questão. Há a questão do cartão corporativo que o jornal o Globo também divulgou hoje, que representa risco não só para o Bolsonaro, como para a mulher dele, a Michele Bolsonaro. A matéria diz também que Michele provavelmente não será indiciada no caso das joias, mas será indiciada no caso do cartão corporativo, e haveria outros inquéritos contra ela que ainda não foram divulgados. Então, minha amiga, meu amigo, até o fim desta sexta-feira, há possibilidade concreta e talvez até bastante relevante de Bolsonaro ser denunciado por crimes que somam aí muitos anos de prisão e muitos anos de elegibilidade. E a essa denúncia o Procurador-Geral da República prometeu analisar até o dia 16 de agosto, antes da campanha eleitoral. Depois da campanha, ele diz que não vai analisar mais nada, depois que começar a campanha, e só vai voltar a agir após 31 de outubro deste ano. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.